Olá, empresário de muito sucesso no resultado. Seja muito bem-vindo a mais um Sucesso Cast. Se você ainda não segue as nossas redes e não viu os últimos episódios, para agora, vai lá no nosso YouTube, Sucesso no Resultado, Instagram também, @Sucesso no Resultado e no Spotify, Sucesso Cast. Confere, tem muito conteúdo bom, como mais um que vamos ter agora nessa conversa. Eu sou Flávio Vasconcelos, sou especialista em treinamento e educação corporativa e estamos aqui nas edições especiais do ISN, da Imersão Sucesso nos Negócios. Maria Helena hoje não está aqui porque ela está apenas fazendo uma missão internacional, está na China, pegando muita novidade, muito conteúdo para trazer, não só para as imersões da Sucesso, mas para todos os clientes. Então, é um prazer ter você aqui em mais uma edição. E hoje estou dividindo esse host aqui com essa pessoa maravilhosa, Gabriela. Seja muito bem-vinda. Prazer, Flávio, estar aqui. Prazer estar com você, que escolheu estar conosco hoje num case inspirador. Hoje nós vamos falar de inovação, hoje nós vamos falar de tradição e atendimento humanizado. Você deve estar se perguntando como é que isso é possível tudo junto. Sim, vamos falar da Âncora Imobiliária, uma empresa com mais de 40 anos, reconhecida inclusive no Grande Recife em manter a longevidade inovadora. E para conversar conosco, nós temos Luciano Novaes, que vai nos trazer, vai compartilhar conosco um pouco dessa história. Então, Luciano, seja muito bem-vindo e conta para a gente como é que é o desafio de estar à frente de uma família, de uma empresa familiar que mantém a inovação de forma tão longeva. Ok, Gabriela, obrigado pelo convite, obrigado, Flávio. Bom, a gente fundou essa empresa quando eu tinha 19 anos de idade, né? Caramba. E ela surgiu da... Nós fizemos um pequeno empreendimento, era um loteamento ali em Moreno. Na época, a inflação do país era uma inflação alta já, a gente vivia com 90% de inflação ao ano, né? As pessoas hoje acham que 5% é muito, né? E fizemos um loteamento, e esse loteamento ele tinha a previsão de reajuste das parcelas baseado naquela inflação que havia. Só que nos anos seguintes a inflação foi subindo e a gente chegou a ter 40% no mês. Teve um mês que deu quase 80% de inflação, então quer dizer, foi um sucesso de vendas, mas foi um fracasso do ponto de vista econômico, que a gente não tinha as ferramentas de hoje para fazer a correção e essas coisas desses imóveis. Então, naquele momento, meu pai me chama na sala dele e diz assim: meu filho, vem cá, tem aqui essas pastas, eram pastas de contratos de locação, que eram alguns poucos imóveis que a família tinha na ocasião, e ele disse: vai tomar conta disso aqui, vamos transformar a empresa numa empresa imobiliária, administradora de imóveis, e você começa com esses poucos imóveis, assim, 10, 12 imóveis ali. E foi assim que a gente começou, com um contrato de papelaria, tudo escrito na máquina de escrever, né? Não havia na época vistoria de imóvel, as relações eram mais no olho a olho. E foi assim que a gente começou a empresa lá atrás. E hoje nós estamos com 43 anos, né, 42 anos de existência, né? Mas foi assim que tudo começou lá no passado, né? E pensando no até agora, assim, quais foram os principais marcos dessa história? Teve o início, quais foram os desafios que acontecendo, quais os pontos importantes? Flávio, foram tantos, viu? Tenho 40 anos. certeza. É Não é muito tempo. fácil, não. Para você ter uma ideia, meu pai era um homem de mercado, de comercial. Ele trabalhava como diretor de companhia de seguros na época. E ele sempre achava que eu ser um executivo bom, bem remunerado, tinha que começar uma carreira cedo. Então ele olhava para mim e dizia assim: olha, meu filho, você tem que começar cedo numa outra empresa, porque você vai fazer sua carreira, né? E eu lá com resiliência, teimosia, disse: não, eu quero ter o meu negócio, né? E ele me arrumou entrevista na época no Banorte, no Banco Mercantil, no Grupo João Santos, no Bom Preço. Eu não fui a nenhuma. Não fui a nenhuma, não é? E insisti na imobiliária. E aí, quando chegava a 100 imóveis, pô, foi um marco aquilo lá, 100 imóveis na carteira, é um sucesso aquilo, né? Sim. Eu me lembro então que teve um momento que ele desistiu de arrumar entrevistas para mim. Um dia eu cheguei em casa e ele disse para mim assim: meu filho, Valdemar, que era um diretor da Companhia de Seguros na Bahia, que era um dos diretores também, donos da Cardápio, que hoje é a Sodexo. Aí ele disse assim: Valdemar está precisando de um gerente comercial para a filial de Recife.
Aí eu disse, você não quer ligar para ele não, para ver tem algum amigo seu que possa assumir? Assim, ele me disse, né? Então eu fui lá, falei com o Valdemar, pensando em pegar a representação. Aí o Valdemar disse, não, Luciano, tem uma filial aí, tem estrutura, tem tudo, e se você quiser vir, vai ser um prazer, mas senão você consegue um amigo lá. Aí eu fui conhecer a filial, me passei por cliente, e achei aquilo um desafio enorme, porque a filial estava realmente entregue, e aí aceitei. Aceitei ser o gerente Que legal. da cardápio, mas não aceitei que fosse meu pai que por trás movimentou, Articulado isso, né? articulou isso tudo, né? Eu fui lá, assumi a gerência, fiz um grande trabalho na época, modéstia à parte, eu acho que eu fiz um bom trabalho, né? A gente, das 5 grandes companhias nacionais, a gente era a quinta, a gente deixou ela no segundo lugar aqui, só Legal. atrás da TIC de refeição. E aí, 2 anos depois, eu achei que não era o meu espaço, eu tinha que voltar a tomar conta da âncora, né? E aí, voltei para a empresa, voltei para trabalhar lá, e foi assim uma experiência muito bacana ter passado pela cardápio, porque você Sim. passar por uma companhia com mais de 2.000 funcionários, com 30 filiais, não é? Com todas umas questões de processo, de venda, de tudo. Aqueles 2 anos foi muito enriquecedor para a minha experiência, né? Que eu só tinha vivido até então um pequeno negócio que eu estava criando. Sim. Ô, Luciano, aproveita que você trouxe, né, a figura do teu pai, a gente está falando de uma empresa familiar. Certo. Olhando para o pai enquanto essa figura de orientação, né, que tem toda uma jornada que a gente precisa, inclusive, reconhecer, e olhando hoje para os teus filhos, né, que você já inicia um processo de transição para passar essa gestão. O que você traz de dica importante para essa família que hoje enfrenta esses desafios do choque de geração, para que a gente consiga, de fato, olhando para a tradição e para a inovação, como tem a âncora, para auxiliar um pouco nesse processo? Olha só, eu vou dizer o seguinte, eu conheço muitas famílias, isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, né? Muitas famílias, quando se reúnem para almoçar, para jantar em casa, falar de trabalho é algo proibido. É como se fosse algo que não fosse agradável naquele momento. Vamos falar de outras coisas, né? E lá na minha casa eu fui criado, eu e meus irmãos, que na mesa meu pai trazia muito assunto de trabalho. E esses assuntos eram interessantes, porque eram assim, desafios, uma loja que estava inaugurando, muitas coisas que ele trazia. Política e economia, muita coisa era discutida na mesa. E aquilo a gente foi crescendo e foi entendendo que trabalhar é algo bom, né? Não é aquela situação em que você cria os filhos. Não, em casa nós vamos tratar de negócio, não vamos falar de negócio. Eu acho que os filhos crescem com aquela impressão de que trabalhar é algo ruim, Exatamente. não é? Então, lá em casa foi o contrário. Meu pai trouxe isso lá para casa. E foi assim que eu criei os meus filhos também. Eu fiz isso com meus filhos, eu conversava muito sobre negócio, com eles, inclusive, eu trocava ideia com eles, não é? Deixava eles pensarem, né? No sentido de levar a eles a curiosidade de como é que funciona isso, né? Então, desde pequenininhos, eles me provocavam assim, eu vou ser herdeiro na âncora, né? Eu vou ser sucessor, quando eu crescer, meu pai, eu vou ter uma sala, você vai ter uma sala lá e eu vou lhe procurar quando eu tiver dúvida, mas quem vai Legal. tocar sou eu. Isso desde pequenininho que eles falavam isso. Então, eu incuti neles a ideia de que trabalhar é bom quando você gosta do que faz. Perfeito. É uma dica importante. Pensando nessa trajetória e empresa familiar, que traz muita ideia de tradição, o que é que hoje a Âncora tem que vem desde lá atrás, assim? Porque para uma empresa chegar a mais de 40 anos, com certeza não é fácil. O que é que mantém vocês vivos, assim, e competitivos todo o tempo? Olha só, eu acho que a questão ética, a questão do relacionamento, o tratar bem as pessoas, quantas vezes a gente chega em uma determinada empresa e você é maltratado até pelo dono da empresa, Verdade. não é? O atendimento, ele é um atendimento despretensioso, sem nenhum comprometimento, né? E desde sempre, a gente sempre procurou dar um atendimento diferenciado, a gente procurar se colocar no local do lugar do cliente, né? Quantas vezes eu disse, quando a gente tinha o setor de vendas de lançamento, que às vezes tinham 2 corretores dentro de um plantão,
Aquilo para ele, para o corretor, é o dia a dia dele. Ele está ali, todo dia ele está vendendo, tá? Gente, chegou uma família, chegou um casal ali jovem, pensando em comprar um imóvel, a gente orientava aos corretores, quando não chegar um casal assim, sai o outro, deixa só um no stand, né? Se for um stand daqueles menores, né? Se for um stand com várias mesas, você está conversando na mesa, mas se for um stand de uma mesa única, sai, deixa o cliente à vontade, porque ali ele vai falar de sinal, ele vai falar de financiamento. Então você tem que ter um mínimo de empatia com a pessoa para que a pessoa possa se abrir, conversar, dizer o que ele pensa, porque para ele, muitas vezes, é a única compra que ele vai fazer na vida de um imóvel, né? Então, esse cuidado com o cliente, saber se colocar no lugar dele, você saber escutar, mas principalmente eu vejo assim, tocar a empresa com o papel social dela também, né? Você fazer o certo na parte fiscal, pagar os seus tributos, você fazer as coisas certas na área trabalhista. Nunca teve um processo trabalhista em 42 anos. Eu tive 2 processos, na verdade, no início da empresa, ganhei os 2. Quantos corretores e pessoas passaram pela empresa? Eu nunca tive um processo trabalhista na empresa, né? Então, acho assim, fazer o certo, respeitar as pessoas, ter ética, né? Você ter, só para abrir um parênteses, vou dar um exemplo na atividade da gente. Uma determinada cliente, o inquilino não pagou, nós entramos com um processo judicial na época, o fiador era um pecuarista, e passaram-se assim 7, 8 anos sem que nós conseguíssemos recuperar aquele valor daquele. Um dia a pessoa precisou de obter crédito, nos procurou e nós fizemos um acordo. Essa cliente morava no Rio de Janeiro, ela até faleceu. E no dia que eu liguei para ela dizer a ela, Lu, como é que vai a senhora? Tudo. Estou dizendo, a senhora que nós recuperamos aquele crédito, vai entrar na sua conta um valor de tanto. Ela nem imaginava mais que aquilo fosse se recuperar, nem pensar. Quer dizer, eu acho assim, o que é dela é dela. Claro. Então, eu acho assim, conduzir a empresa com ética, com profissionalismo, né, sem assodamento. Né? Eu não tive pressa de crescer a empresa. Vou investir nisso, fazer publicidade, fazer aquilo, trazer gente jovem, investir. Eu acho assim, nós sempre crescemos a empresa no passo a passo. Uhum. Né? Ainda hoje eu percebo alguns executivos nossos um pouco mais angustiados, querendo crescer mais rápido a empresa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Digo, gente, nós somos a maior empresa gestora, administradora de imóveis em Pernambuco. A segunda, a terceira e quarta colocada, somadas, não é nós, não é o tamanho da gente. Então, quer dizer, será que eu errei em alguma coisa? A minha resiliência, quando a empresa tinha 15 anos, quando eu casei com minha mulher, ela era economiária da Caixa Econômica, num concurso de médio, e ela ganhava mais do que eu. E eu não desisti do negócio. Esse negócio vai ter que dar certo, não é possível. Com certeza, Luciano. Você traz, pensando na tradição, né, Flávio? Você traz pilares importantes de respeito, de ética e, sem dúvida, quando a gente olha para empresas, né, que estão em crescimento, que estão no desenvolvimento, no movimento mesmo de melhoria contínua, a gente percebe a presença de não ter pressa, mas que não pode ter pausa. Exato. Porque o movimento de melhoria contínua, ele faz parte do crescimento. Com certeza. Mas eu queria te convidar a olhar lá para trás e falar nas pessoas, né? Você traz o respeito ao cliente, mas eu queria agora olhar para o teu time, que eu imagino que lá no início deve ter tido os desafios dele, olhar para as lideranças, olhar para o time mesmo da operação. Conta um pouco para a gente o que é que você identifica como importante para um time de sucesso, né? Que está no mercado há 40 anos, se mantendo competitivo, inovador. O que é que não pode faltar nesse time? Tá. Bom, olhando para trás, eu vejo algumas. Nós sempre procuramos pegar pessoas que tivessem um comprometimento com o negócio. Às vezes nem sempre dá certo, né? Sim. O profissional na entrevista, ele é muito bom. Né? Às vezes, quando você vai para a prática, a pessoa não tem processo, a pessoa é distraída, a pessoa não anota as coisas, deixa passar falhas. E essas falhas, muitas vezes, são vistas pelo cliente como falhas da empresa. Isso. O sucesso, muitas vezes, ele leva a fotografia da pessoa que atendeu, né? Então, quando chega assim, você diz,
Olha, Gabriela, vai lá na âncora e fala com o Flávio. Flávio é o cara que vai te atender lá na âncora, né? Mas quando o Flávio erra, diz assim, a âncora não serve, Verdade. não é? Então a empresa não serve, né? Então acho assim, ter um olhar, tratar bem o teu cliente, quer dizer, o teu cliente interno, eu estou falando, o teu funcionário, né? Para que ele não maltrate o teu cliente externo, né? Então acho que isso é importante. No passado, eu tive, sim, desafios grandes, né? Eu tive pessoas em quem eu confiei muito na empresa. Eu tinha uma gerente que tocava toda a área de relacionamento com os clientes. Essa pessoa chegou a trabalhar comigo mais de 20 anos. Eu tive pessoas que trabalhavam no financeiro, era uma pessoa de minha confiança. Então, foi numa fase da vida que eu resolvi assumir o sindicato de adaptação. Quase que convidado pelos meus pares. Eu assumi a presidência do Sindicato de Habitação lá atrás e à frente do sindicato passei 7 anos naquela ocasião. Isso foi entre 2007 e 2014. Né? E eu, muito empolgado com o sindicato, né, resolvi assim dar uma dinâmica diferente ao sindicato. Aí criei na época, junto com a diretoria nossa, nós fomos buscar câmara arbitral, criamos um departamento de RH, onde os condomínios de Recife e as empresas imobiliárias podem fazer recrutamento, seleção, qualificação de pessoas através do departamento de RH, que o Secov tem pessoas lá à frente disso. Né? Criamos a Câmara Arbitral, como eu te falei, né? Então a Câmara Arbitral, o intuito era criar a cultura da conciliação. Gente, o nosso tribunal, o nosso tribunal é muito falho às vezes. Você vai tratar de uma questão de direito de imobiliário, você assinou um contrato conosco. Você, em troca de você residir naquele imóvel ou ocupar um imóvel comercial, você tem que pagar alguma coisa por aquilo. Você deixa de pagar. E aí o juiz fica, vamos criar uma audiência de conciliação, vamos, tal. É muito lento o processo. Aí você mostra tudo ao juiz, ele fala, a outra parte manda a outra parte falar, aí a parte fala, aí você fala. Quer dizer, isso leva muito tempo no processo de conhecimento. E a gente, num processo de arbitragem que o sindicato criou, e tem uma câmara arbitral no sindicato, a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem de Pernambuco, essa Câmara ela tem uns custos muito baixos, porque o objetivo dela não é ganhar dinheiro, o objetivo dela é difundir a cultura da conciliação. E quando você não tem conciliação, aí sim você vai para a arbitragem. Mas a arbitragem, segundo a própria lei, diz o árbitro, no exercício de sua profissão, ele é juiz de fato e de direito, e da decisão dele não cabe recurso. Então, se o processo foi feito corretamente, a gente consegue matar um assunto desse em poucos meses. 5, 6 meses no máximo, você já tem uma sentença na sua mão, bem embasada, deu chance à controvérsia, tudo, e você não discute, mas vai para o tribunal executar aquela sentença. Então, a gente, empolgado com tudo isso, fizemos o Secov crescer bastante na época. E quando eu voltei para a âncora, aquela turma que eu falei de gestores que eu confiava na empresa, tinha aprontado algumas comigo lá na empresa, eu tive que afastá-los. Né? E esse afastamento foi meio que traumático. Eu me lembro assim, me vem em mente agora clientes que eu conhecia muito bem, clientes que eram amigos meus, que eu fui tentar assim, recuperar esse cliente. Assim, eu não confio mais na gestão da âncora. Não é porque as pessoas aprontaram de um jeito tal que ele verificou, ele viu e ele passou a descredibilizar a gestão da empresa, né, naquela ocasião. Não é? E foi assim, eu afastei as 6 pessoas, eram 6 pessoas na âncora naquela ocasião. E com isso eu tive também uma quebra de atendimento, porque as pessoas eram experientes. Sim. Né? Então elas atendiam muito bem os clientes. E eu também não ia sair no mercado dizendo aos meus clientes por que eu fiz aquilo, né? Então, né, até isso é ruim, porque a justiça ela pode me penalizar, né? Então, eu afastei e a gente levou um tempo até acertar novamente o passo, repor os gestores, já adquirirem experiência para tocar a empresa, mas hoje, graças a Deus, a empresa retomou com muita força. E Flávio, olha que coisa interessante que ele trouxe, né? Você está trazendo, Luciano, que você saiu da operação do teu negócio, né, onde muitos dos empresários estão o tempo inteiro na operação e ao sair da operação, né, indo para outros ambientes, indo estar junto com outros empresários, você conseguiu ampliar o teu olhar. Você percebe que hoje
No mundo empresarial, ainda há muita resistência em sair do negócio, em entender a importância de participar desse movimento de melhoria, de estar em ambientes que vão fazer a gente ter um direcionamento mais estratégico e melhorias. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que é fundamental isso, né? Hoje em dia não dá para você ficar preso ao teu negócio, porque o teu leque de visão, vai ficar muito curto, né? Eu desde cedo, em 97, então, a gente está falando de quanto tempo? De 28 anos, né? É. Há 28 anos atrás, eu era um menino, né? E já desde cedo eu fazia o seguinte, por exemplo, eu ia viajar por alguma razão, eu e minha mulher, a gente ia passar um final de semana em São Paulo por alguma razão. Eu resolvia ir 2 dias antes, eu ia numa quarta-feira, porque na quinta-feira, por exemplo, eu escolhi alguma empresa em São Paulo para visitar, do meu ramo. Excelente. Então, eu procurava o sindicato da habitação lá de São Paulo, e através do sindicato de Recife eu fazia uma ponte, e aí, normalmente, quando eu chegava lá, tinha alguém me esperando, e esse alguém era uma empresa normalmente maior do que a minha, né, com mais chão, mais pista, e eu conseguia, então, trocar ideias com uma pessoa que eu não era concorrente. Então, a pessoa Sim, abria muito verdade. o que ele estava fazendo de melhor naquele momento, como estava fazendo. E com isso eu conhecia. Hoje em dia eu conheço gente do sul ao centro-oeste, até o Ceará. Eu conheço. Se você perguntar em qualquer estado, eu conheço empresários, conheço empresas, porque desde muito cedo eu procurei fazer isso. E essa experiência fez com que eu trouxesse assim. Às vezes eu estou fazendo uma coisa na empresa, aí você, numa viagem dessa, você percebe que o outro faz melhor do que você o processo. Então eu trazia esse processo para mim. Às vezes esse processo eu não conseguia implantar, porque eu não tinha gente, não tinha braço, né? Não tinha tecnologia, então eu não podia implantar, mas aquele ficava na mente, né? Sim. Um dia eu vou chegar lá, né? Então, assim, ter um olhar para fora e você ver o que está acontecendo, isso foi um benchmark que eu fiz, né? Muito importante. E eu acho que a questão da tecnologia também, hoje em dia, participar de todos os congressos, dos encontros. Agora mesmo, meus 2 filhos estão viajando, estão indo a São Paulo, vão participar de um evento que estão lá 6.000 pessoas do mercado imobiliário, com diversas salas de reunião, arenas, tudo, onde vão ser debatidos diversos temas. Hoje está muito em voga o tema da inteligência artificial, que está entrando muito forte na atividade nossa, Sim. né? E eles estão indo lá participar. Semana passada, um deles estava participando de um outro evento também em São Paulo, né? Então, a gente está, assim, fazendo muito esse trabalho, porque se você ficar só no seu ambiente de negócio ali, o máximo que você vai reconhecer é o teu vizinho, que muitas vezes também não faz nada diferente para Exatamente. crescer, né? Então, você tem que ir para fora. Perfeito. Deixa eu pegar esse gancho, né, para falar que a gente tá com a imersão Sucesso nos Negócios. A gente faz todo ano essa edição para falar de inovação, falar de tecnologia, de gestão, já para preparar o empresário e sair da empresa que a gente tá ali muitas vezes sozinho e juntar com mais 200 empresários e trocar ideia, conhecer gente. É um intercâmbio na própria cidade. Então, isso é muito legal. Luciano, eu queria pegar esse gancho da inovação e aí juntar com a tradição, né? Esse paralelo, assim. Quais foram os pontos que você teve que inovar nessa história da âncora? Mudanças que talvez o mercado exigiu ou você viu à frente? E já aproveitando a sua fala agora final de ar, quais os próximos passos que você enxerga? Assim? O que é que a âncora tem que se tornar para esse futuro que está chegando no mercado? Tá, deixa eu te colocar o seguinte. Então, eu vou voltar um pouco no passado. Vamos embora. Nós éramos uma empresa relativamente pequena e existiam empresas muito maiores do que as nossas aqui, muito mais conhecidas na ocasião. Quase todas essas empresas fazia com que o inquilino tivesse que se deslocar de uma extremidade da cidade para ir até a sede dela para pagar o aluguel. Tá certo? E ali apresentar o condomínio, o IPTU, eram processos muito arcaicos e isso causava um transtorno. Nós, por nossa vez, desde sempre, a gente tinha impressoras, a gente tinha o carnê já pré-preenchido, a gente fazia os boletos e entregava ao cliente, assim, 3 boletos para frente, e ele pagava em agência bancária. Isso era, assim, eu enxergava que o cliente não... Gente, põe-se no lugar do inquilino, o cara tem que sair, às vezes, de Candeias para vir na Madalena, onde a gente está localizado, para pagar um boleto, não tem sentido. Né? Não tem o menor sentido. Então, desde sempre, a gente gostou dessa área de tecnologia. Eu sempre gostei muito da área de tecnologia, sabe? E sempre procurei inovar nesse sentido. Primeiro computador, né? A gente procurou aqui o pessoal, me esqueço o nome, mas me lembro do nome dele, que eu gosto muito dele. Tenho convivido muito pouco, mas é um craque, na minha opinião, é o Ismar Kaufmann.
Ismar foi um parceirão nosso, ele desenvolveu um sistema para a gente de tecnologia e depois a gente precisava abrir esse sistema para o mercado, porque não é barato, isso faz muitos anos. E naquela ocasião eu já estava também conversando com ele e estava procurando já outras tecnologias. Eu me lembro que eu fui a Minas Gerais, visitei 2 empresas de tecnologia no ramo da gente, descobri, visitei. Elas estavam surgindo naquele momento, né? Uma foi a Group Software e a outra a Universal Software, são 2 gigantes no mercado hoje em dia, né? E conheço muito o Pedro Nime e o Rodrigo das empresas, conheci também naquela época. E aí intermediei a venda do produto que nós tínhamos aqui com o Ismar Kaufmann. Eu digo, Ismar, eu não tenho mais condições de botar dinheiro nesse negócio. E eu sabia que precisava. Mas a gente já fazia extrato, tudo impresso, tudo funcionava quando outras empresas ainda faziam na máquina, né? E aí intermediamos, e a Group Software comprou o Inloco, que era o sistema que a gente tinha aqui, e ele deu continuidade ao desenvolvimento do sistema. Então, a gente sempre teve essa visão de negócio. Quando surgiu a internet, os sites, a gente também partiu para o site, né? Então, a gente... Mas naquele tempo, Gabriela, Flávio, havia assim, a imobiliária que mais anunciava no jornal, você fazia a diferença. Sim, A claro. imobiliária que tinha computador dentro do escritório e tinha um site, poxa, aquilo era uma diferença enorme. Hoje em dia, isso é a coisa mais banal. Você faz um site, tem sistemas que te dá o site. Se você contratar ele, você já tem um site ali, você vai lá e bota os imóveis, né? Bota umas mensagens bacanas. O usuário na ponta, aquele que está navegando na internet, olha muitas vezes o meu anúncio, olha o anúncio dessa empresa aqui, o cara nem sabe se a minha empresa é melhor ou se é menor do que esse aqui, que às vezes é um sozinho imóveis. É o cara que está no escritóriozinho dele, né, que a gente brinca, é o sozinho imóveis. Né? Tem um bom celular, você faz as imagens dele, atende com maestria, porque ele precisa atender, ele que atende. Sim. Né? Então, muitas vezes, ele não tem as mesmas ferramentas, não tem as mesmas tecnologias, não tem a mesma capacidade de fazer a divulgação que nós temos nos portais, impulsionar as mídias, mas o pouco que ele faz bem feito. E aí o cliente lá na ponta não sabe dimensionar, né? Eu vou entregar esse, eu vou entregar esse. Então, a internet, ela socializou de um jeito tal que todo mundo tem acesso Sim. à ferramenta. Todo mundo pode pegar uma salinha, alugar, não é? Mas eu acho que você ter um dia nós fomos pequenos também, né? Eu não quero desmerecer Claro. ninguém. Um dia nós começamos lá dos 10 imóveis. Então, tem muita gente boa que está no mercado aí com seus 50, 40 imóveis, que um dia vai ser grande. Né? Todo mundo começa pequeno, então a gente tem que respeitar e tirar o chapéu para o empreendedor, né? Sim. Mas eu acho assim, quem vai contratar o serviço, ele também tem que investigar, examinar, ver a questão ética, ver a questão de tempo. Errar, a gente pode errar, mas a gente vai ajustar lá na frente. Tá? Então, eu acho assim, tecnologia que você falou, inteligência artificial. No último ano, no congresso no Conecta Imóveis, nós conhecemos algumas empresas de inteligência artificial. Surgiram também no mercado algumas fintechs de pagamento, surgiram empresas, startups de realização de vistorias terceirizadas, tá? Startups que fazem uma espécie de jet ninja, né? Você tem a Refera, você tem aí a MAP, são empresas que têm sistemas, cadastram profissionais liberais na cidade, empresas de construção, e você faz o login com a empresa, e quando o meu cliente perde assim, olha, eu estou com um problema de infiltração, o telhado está com um problema, ele já vai para lá, é uma espécie de Uber, né? Ele vai para lá, aí você já tem uma qualificação. Conecta os Conecta os dois né? lados, né? Então, muita coisa surgiu nesse mercado. Surgiu essas startups, surgiu essas fintechs, surgiu uma série de coisas. Né? Mas o desafio é grande. Sempre. É gigante. E a gente experimentou tudo isso. Né? E aí a gente pode dizer o seguinte, não encontramos ainda, a gente já experimentou várias, a gente tem uma empresa terceirizada que faz as vistorias nossas de entrada e saída, e a gente tem o nosso historiador. A gente tem empresas que fazem inteligência artificial, por exemplo. Né? A gente contratou essas empresas de fazer a parte de ligar o inquilino com o prestador, com o proprietário. A gente contratou 2 empresas dessa, não deu certo. Porque imagina você é o proprietário, liga lá a empresa,
porque ela, inquilina, Gabriela, inquilina, solicitou um serviço, às vezes nem passava pela âncora, era tudo por sistema. Sim. E aí, você que era o proprietário, Flávio, aqui é da empresa X, tá? Que a gente tem um problema no seu apartamento, não é? Lá, a sua inquilina, a Gabriela, entrou em contato conosco, nós estamos com 3 orçamentos. Gente, você vai dizer assim, que história é essa? como assim? Quem é você? Né? Eu estou tratando com que empresa? Quem autorizou você falar da minha empresa? Quer dizer, então, a gente teve vários desafios. Não, vamos parar isso, quem vai falar é a gente. Aí a gente fala, aí tudo bem. Aí a empresa lá conseguiu 3 orçamentos. Aí quando você faz o orçamento, o Flávio diz para mim assim, pô, você não quer me roubar? Você quer me assaltar? Que orçamento é esse, Luciano? Quer dizer, a gente tinha muito esse desafio. Quando a gente olhava o orçamento, digo, de fato, é um assalto aquilo ali, né? Quer dizer, as pessoas não sabem, não são profissionais na precificação do serviço, não é? E aí muitas vezes passa como se a gente tivesse cobrando caro para ganhar alguma fatia daquilo, quando na verdade nós não ganhamos nada em prestação de serviço. Aquilo começa a dar um desgaste na imobiliária. Então hoje, por exemplo, na Âncora, nós temos uma coordenadora e 2 atendentes para atender em torno de 100 a 150 chamados por mês de manutenção. Né? Agora, você faz a ponte entre os prestadores que a gente conhece, Sim. a gente, às vezes, o inquilino tem um prestador dele, ou o próprio prédio já tem, a gente faz essa ponte, a gente se documenta, pega as fotografias, pega a narrativa do que acontece, vê os orçamentos, checa se aquilo está ok, se não está, fala com o proprietário, autoriza, então faz, fotografa, volta. Quer dizer, tem todo um trabalho na manutenção que é gigante. Né? E muitas vezes esse trabalho ele tem falhas. Né? A gente não encontrou ainda é o grande calo da administradora, é a desocupação e a manutenção. Né? Mas aí falando da inteligência artificial, só para completar o raciocínio da gente, porque essas coisas estão surgindo no Brasil a cada dia. Isso. Não é? E a gente testa, mas vê que não estão ainda maduras, tá certo? Então a gente não encontrou ainda a solução para isso. Mas a inteligência artificial, nós conhecemos uma super interessante. Nós recebemos leads, que são as pessoas que entram lá e dizem assim, quero conhecer melhor esse apartamento, né? Então, quando a pessoa clica ali, ele não clica só no imóvel da Âncora, ele clica no imóvel da Âncora, do Sozinho Imóvel, da imobiliária B, C, D, E. Então, muitas vezes, quando a gente entra em contato, ele nem sabe qual foi o imóvel que ele entrou em contato, que ele mandou o lead, né? E aí, nós temos uma secretaria de leads, onde a gente tem profissionais e sistemas que tratam esses leads. Porque também não dá, a Âncora recebe 3.000 leads por mês. Não dá para eu pegar 3.000 leads e mandar para os corretores. Senão os corretores vão passar o dia sem conseguir dar conta desses leads. Então, a gente tem sistemas, tudo que faz o tratamento dos leads, como eu disse. A inteligência artificial, onde é que ela entrava? Eu não consigo fazer esse trabalho às 8 da noite, de madrugada, no domingo. Eu não consigo. Esse lead sempre passa para o dia seguinte. E a velocidade é muito importante nesse negócio, porque se o cara mandou 10 mensagens para 10 imobiliários diferentes, aquela que primeiro ligar e atender e der um bom atendimento, é provável que o cliente fique com ele, tá certo? Se o segundo a dar uma ligação, o cara, não, fica satisfeito, já estou falando com o fulano, já estou vendo um imóvel, você perde o negócio, né? Então, nós contratamos uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial, o que é que ela fazia? Quando o lead chegava, que chega para o sistema, ela identificava, ela abria já um ticket no sistema. Tem uma pessoa aqui que chama-se Flávio, que o telefone é esse, e ele mandou uma mensagem para esse apartamento. Ela ia na nossa base, identifica, esse imóvel está disponível. Está. Então ele responde, olha, Flávio, boa tarde, boa noite, o imóvel e tal está disponível, manda o link para você, do imóvel, para você não esquecer qual é o imóvel. Não é? E diz assim, estamos à disposição para você marcar, você quer marcar uma visita, quer mais alguma informação? Aí ela vai na base e coleta tudo que você tem de informação e passa para você. Né? E aí a inteligência artificial, o que é que ela faz? Nós temos a agenda eletrônica, ela já perguntava se você queria agendar alguma visita para aquele imóvel. E ela já começava a tratar a visita para você. Quando ela chega nessa fase, aí entra o pessoal nosso, né, para ver a agenda, e aí já vê os demonstradores, que nossos corretores praticamente não vão a campo, nossos corretores, né? Vão os captadores. Os captadores estão sempre no campo buscando negócio. Os corretores, eles conhecem os imóveis porque eles têm que conhecer também, claro. Mas eles estão ali navegando, estão estudando, estão vendo os imóveis, vendo as localizações, vendo no Google, né? Estão vendo os concorrentes anunciarem. Então, eles têm
Mas quem vai a campo abrir o imóvel é um demonstrador motorizado, nosso, que vai lá e abre o imóvel, de maneira que quando ele termina aquela apresentação, o nosso corretor vai ligar para o cliente, né? Dizer, olha, Gabriela, você acabou de visitar o imóvel tal, 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 você gostou do imóvel? Tem alguma coisa que você queira? Ah, não gostei, porque a cortina estava estragada, porque a pintura não está legal, ou eu queria uma área de lazer melhor. Então, quer dizer, o corretor tem esse papel, o papel Ele de faz a negociar. negociação. E o demonstrador, ele vai lá mostrar o imóvel. Então, nós Perfeito. mostramos em torno de 20, 25 imóveis por dia. Nós mostramos, né? Aí, voltando para a inteligência artificial, o que foi que aconteceu conosco? A ferramenta é fantástica. É o futuro, não tem a menor dúvida Sim. quanto a isso. Mas é uma ferramenta hoje que o que é que ela fez? Nós saímos de uma quantidade de 300 a 400, a gente filtra 3.000 leads e fazíamos 300, 400 visitas por mês, tá certo? Nós saímos para 700 visitas. E aí você tem um determinado imóvel, com um imóvel mais barato, numa região muito procurada, e você é impactado. 20 pessoas mandam, olha, eu quero ver esse imóvel, eu quero ver esse imóvel, eu quero ver esse imóvel. Quando você está fazendo um trabalho com pessoas e com sistemas abertos, você está vendo toda a movimentação ali do sistema, você vai arrastando de um lado para o outro, o sistema vai disparando mensagem, você vai ligando. Quando você está com pessoas fazendo esse trabalho, você vai, pô, esse imóvel já está com 3 visitas marcadas, eu não vou mandar mais nenhuma. Vamos segurar. Vamos segurar, né? E quando você está na inteligência artificial, ele vai marcando, vai agendando, vai. E daqui a pouco os corretores estão enlouquecidos. Então, quer dizer, ao invés da gente ganhar produtividade com a inteligência artificial, caiu muito a produtividade, eu quase perco corretores na empresa. Né? Então, quer dizer, está no radar da gente. Sim. Esse Conecta que vai acontecer agora lá em São Paulo, 90% dele é inteligência artificial. E a gente está aí, está todo mundo fazendo, Superlógica, Laís, várias empresas estão entrando com inteligência artificial. E o que é que vai acontecer é o seguinte, em algum momento a gente vai plugar o negócio da gente em uma delas, tá certo? Claro. E aí, olha que legal que você traz. Sem dúvida, não tem como fechar o olho para a inteligência artificial. Mas você traz a importância da conexão humana o tempo inteiro. Né? Seja na relação direta com o cliente, seja na relação, né, de gestão com os colaboradores. Você trouxe um outro ponto importante quando você falou de preço e valor. Sem dúvida, nós viemos, né, a gente tem uma tradição de qualquer coisa, qualquer preço acima de R$1.000 é muito caro. E aí, o momento atual nos convida a olhar, na verdade, o que é caro. Né? Olhar, inclusive, para as oportunidades que a gente perde por não estar olhando para a inteligência artificial, por não estar olhando para a rede de apoio que você também trouxe muito bem. Né? Eu queria, inclusive, que você falasse um pouco para a gente, na história da Âncora, como é que foi essa tua rede de parceiros, de repente buscar olhar para empresas de consultoria, por exemplo, que entram com processos estruturados e podem nos dar celeridade, porque na maioria das vezes, eu, enquanto empresário, eu até sei o que é que eu tenho que fazer. Eu identifico os meus pontos críticos, talvez não consiga ter clareza dos meus pontos cegos, mas decidir caminhar sozinho ou buscar um apoio para como fazer, como é que foi isso para a Âncora? Fala para a gente. Olha, Gabriela, engraçado, né? Eu me formei em administração e não tem aquela empresa júnior, né, da FICAP, né? A empresa júnior. Nós fomos o primeiro cliente dela. Que maravilha! A Âncora foi o primeiro cliente. Eu fui buscar na FICAP um apoio, naquela época os meninos, aquela meninada é uma fera, né? Chega com um sangue, um gás. Eu me lembro meu pai reclamando assim, meu filho, você formou em administração, vai contratar isso para quê, né? Quer dizer, mas ele trabalhava numa companhia que tinha todos os processos, desenhava uma monstra de companhia. Eu não tinha os processos, e às vezes você sabe onde quer chegar, mas o caminho fica mais fácil quando você tem um profissional que te ajuda até a pensar esse caminho, né? Então, eu vejo assim, no passado, quando a gente tinha uma equipe talvez menos qualificada, eu fiz uma consultoria na época, vou me abster de dizer o nome da consultoria, porque é uma consultoria gigante, muito boa, acho que é excelente a consultoria, mas nós não conseguimos avançar como eu esperava, porque por mais que a gente fizesse aqueles encontros e discutíamos meta de curto prazo, de médio prazo, quem ia fazer o quê, e a gente tentou construir muita coisa junto, mas esse time de gestão
tá? Ele não ajudava a desenvolver, né? E eu levei muito tempo para enxergar isso, né? Talvez por imaturidade na ocasião, por falta de conhecimento de lidar com a consultoria, se eu tivesse passado por outras consultorias, eu teria identificado isso mais rápido. E acho, inclusive, que a própria consultoria não identificou isso, não sabe? A gente não avançava porque a gente discutia o negócio, trabalhava algo ali, vamos ter uma meta de curto prazo, vamos. Quando chegava lá, ninguém cumpria a meta, ficava por isso mesmo, né? Então as coisas não andavam, era só dinheiro jogado fora. Então, eu acho assim, contratar uma consultoria com um time sem motivação é dinheiro fora. É dinheiro fora, né? Eu acho que tem que preparar o time, né, para a consultoria, a importância do que vai ser trabalhado, o que é que eles podem ganhar com isso também no crescimento da empresa, né, para você buscar a consultoria. Então, eu acho que esse foi um passo, né? E aí de uns anos para cá, o que a gente vem construindo é assim, por exemplo, para resolver o problema lá atrás, eu trouxe uma menina, você conheceu bem, Flávio. Ela era da Ambev, auditora de certificação de empresas de ISO. Uma menina, assim, uma japonesazinha, calada na dela, mas é uma fera. Então, ela hoje, ela toca toda a área financeira da empresa, ela toca a área de contratos que eu digo assim, fornecedores, de fornecimento, enfim, para a âncora, né? A parte de pessoal, tudo passa por ela, a empresa. Então, a fera está comigo há 13 anos, tá? Então, é uma pessoa super qualificada. Aí trouxe para a área de contratos, a área de relacionamentos com clientes. Trouxe um colega de um filho meu, mais velho. Ele é advogado, formado, trabalhou como advogado, né? É um menino assim, safo, tem um espíritozinho comercial, bem relacionado. Trouxe ele para a área de relacionamento com os clientes, porque o relacionamento entre imobiliário, muitas vezes o proprietário, o inquilino, acha que tem aquele direito. É verdade. Não é? Então, você, quando está conversando com alguém qualificado, você escuta, você trabalha, você mostra a ele que aquele direito não é bem assim. Né? Então, eu trouxe uma pessoa que entende disso aí, tá certo? Para a área. Uma pessoa que estou em colégio como São Luís, Faculdade Federal. Então, a gente traz o meu próprio filho, que fez economia na Federal, tudo, ele hoje está na área eu diria assim, a área onde ele está analisando todos os processos, toda a contratação de sistemas, de tickets, de acompanhamento, de relacionamento. Um cliente hoje liga para a âncora e diz assim, olha, eu quero um extrato de um conta corrente do mês passado. Isso entra no ticket, vai para o... É tudo aquilo ali. Quando o cliente diz assim, olha, eu quero desocupar um imóvel, tem toda uma esteira de desocupação, né? O sistema diz, o que é que você tem que fazer? Não, você tem que verificar como é que foi esse comportamento desse inquilino, se esse inquilino está saindo, é bom ou ruim que ele saia. Então, o sistema é todo automatizado, você vai pensando em etapas ali, vai anexando, aí vai para o setor de contas, o setor de contas já anexa, nada consta de condomínio, nada consta de IPTU, nada consta de bombeiro. Apesar da gente pagar, porque hoje a Âncora é a única empresa em Pernambuco que paga condomínio, IPTU, SPU, bombeiro, não deixa nada na mão do inquilino, tudo somos nós que pagamos. Né? Então, nós pagamos, nós recebemos. Para garantir já. Para garantir, não tem um problema com isso. Se o proprietário não recebeu o aluguel, pode saber que ele não recebeu o condomínio IPTU que está atrasado. Tá certo? E aí, hoje em dia, como a gente tem 2.700 imóveis na carteira, desses 2.700, 1.100 já são garantidos por nós. Então, quer que ele não pague ou não, nós garantimos. A gente está começando a virar essa chave. Cada vez mais imóveis estão sendo garantidos por nós. Mas assim, eu acho que me perdi um pouquinho agora. Não, mas... Enquanto você não se acha, olha que interessante. Olha a segurança, né, que tem um empresário, que tem a cultura de dados, né, entendendo a importância de que o trabalho, né, o dia a dia, não pode ser só a transpiração. Né? Como olhar para os dados, entendendo os indicadores, que indicadores estão me levando para uma trajetória de lucratividade, de crescimento. Então, Luciano, aproveita e que dica prática você deixa para aquele empresário que ainda está na operação, que ainda acha que faturamento é resultado, e a gente sabe que não é, né? Que ainda não conseguiu despertar para a importância, entender que juntar os dados, olhar para as despesas, é 50% do trabalho, mas que existe um outro 50% que é a tomada de decisão a partir desses dados. Então,
como ele pode, quem ainda não tem essa cultura de dados, por onde deve começar, para não perder tempo, né? O que é que você diz? Deixa eu só te colocar uma questão para completar, assim, só esse time de gestão que a gente estava falando, para você ver, assim, o nível que a gente está contratando, o que está se somando a nós como parceiros, né? Eu tenho hoje uma menina, essa coordenadora que eu falei de manutenção, é uma menina que veio da Loft, em São Paulo, está conosco. O meu diretor de vendas hoje, que ele é sócio na área de vendas, né? A Luiz Batista, ele foi diretor superintendente da Coca-Cola, tem uma pessoa de formação de auditoria e tudo mais, contabilidade. É uma pessoa mais experiente, que está indo super bem na área de vendas. A gente trouxe agora de São Paulo uma pessoa que estava na área de tecnologia da XP. Essa pessoa veio para a Âncora e a gente está desenvolvendo agora uma terceira empresa, que vai ser a empresa de gestão de condomínios. A gente começou agora em junho, estamos com 4 condomínios, né? E a gente deve terminar o ano que vem, a meta é terminar o ano que vem em torno de 20 condomínios. Isso a gente não está com muita pressa, a gente está querendo, na mesma pisada, construir com solidez. Sim. Agora, a parte de tecnologia é o que há de melhor disponibilizado no mercado. O que tem de mercado de bom, o que as grandes aqui em Recife usam, no Brasil usam, é o que a gente contratou para a gente também, sabe, em termos de tecnologia. Então, a gente tem, assim, a pessoa que trabalha como gerente de captação de novos negócios, é uma pessoa que vem da área de engenharia, tocou obras, inclusive. Essa é a pessoa que é responsável pela área de captação, a gerente de captação nossa. Então, a gente botou um time, assim, toda com formação de Universidade Federal, de Católica, de FICAP, e todo mundo, assim, sem desmerecer qualquer outra universidade, claro. Eu acho que aluno é ele, tá certo? É ele quem dita o que ele quer, não é? Mas, assim, é um pessoal muito bem formado, muito bem estruturado, e é porque a gente está preparando a empresa para crescer, né? O mais velho na empresa sou eu e a Luísio. Eu quero agora só jovem. Só jovem, essa pegada de jovens. Agora, só tem um problema, os jovens, que eles não querem falar com os clientes. Ficam querendo fazer tudo por internet. Manda um e-mail e acha que se comunicaram, né? Tudo WhatsApp. Faz no WhatsApp. Gente, a tecnologia ela veio para facilitar o tempo da gente. A tecnologia ela processa as coisas com uma rapidez. Ela lhe dá os números que você estava falando aqui agora de DRE e tudo mais. Mas ela não é ela que vai se comunicar com o cliente. Sim. Essas empresas que chegaram no Brasil aqui, não, você vê assim, não vou dizer o nome não, mas chegou uma empresa, startup de São Paulo, a gente vai alugar, vai facilitar, porque a empresa tradicional ficou para trás, o modelo agora é tudo digital, o inquilino faz tudo digitalmente, visita o imóvel. Tudo muito bonito no discurso, gente. Mas quem é que vai abrir o imóvel? Não, deixa a chave no lockbox lá, o cara vai lá e abre com código. Aí você tem acontecimentos de que arrombaram o lockbox, levaram para... Você tem N situações diferentes. Aí você vai fazer a alocação? Vai. Quem é que faz a vistoria? É um robô? Não é, gente. Você precisa de um ser humano para ir lá fazer a vistoria, tirar as fotografias, narrar como é que está o imóvel. Não é? Deu um problema na encanação, é um robô que vai lá resolver? Não é. Então, quer dizer, na etapa do processo de uma gestão, desde o momento em que você anuncia até o momento que você desocupa o imóvel e volta para a carteira, tem etapas ali que são feitas por pessoas. Sim. Você não consegue digitalizar isso tudo, né? E aí é onde entra o tratamento humano, né? Você tem a tecnologia para facilitar a tua vida, mas você tem que falar com as pessoas têm que entender, têm que conhecer a sua voz, né? Então, isso é um desafio enorme, é o desafio hoje da Âncora, é fazer com que o time jovem que a gente tenha passe a falar com os nossos clientes. Pô, passa um e-mail e liga, né? Mas Flávio também é jovem. E Flávio não quer falar. Flávio prefiro falar por aqui. Flávio nunca vai criar um link com a gente. Olha, Flávio, desculpa, eu sei que você quer falar por WhatsApp, mas eu preciso ligar para você, porque o seu apartamento está com um problema assim, assim, assado. Eu achei que seria mais, vamos dizer assim, vantajoso a gente falar por telefone, vai ser mais objetivo. Você tem que falar, para no dia que Flávio assim, porra, estou com um problema no imóvel, vou ligar lá. Vou falar com o fulaninho, que é o meu gestor lá da carteira da Âncora, né? Se você não faz isso, você não cria nenhum elo com a pessoa. No primeiro erro, no primeiro problema, a pessoa deixa você, né? Então, você tem que criar relacionamento. Criar relacionamento é conversando. Isso é uma coisa que a gente até trabalhou juntos, né? A gente até começou a formação já de vendas,
atendimento, né, e liderança na Âncora, já vai trabalhar esse ponto. E essa sua fala me lembrou um case da Starbucks que teve esse ano, que eles fizeram lojas pelo mundo totalmente automatizadas. Tudo com IA, mais rápido, mais barato, tudo maravilhoso. E nos grandes capitais começaram a perder cliente. E aí não entenderam, cancelaram o projeto, e aí foram entender e fazer pesquisa e ver o mercado. E aí quem mora lá num apartamento de 20 metros quadrados de São Paulo, em Nova York, ele não vai tomar café na Starbucks, ele vai encontrar gente. Exatamente. E eles não entenderam isso, que eles não vendem café, eles vendem experiência. Porque essa parte da conexão é fundamental. E o que você falou, até eu juro que eu citei lá no treinamento, que foi bem importante. Se eu não tenho um relacionamento pessoal, é fácil trocar. Baixou 1 centavo, eu troco. Respondeu primeiro, eu toco. Se eu tenho conexão, aí o vínculo é mais difícil de quebrar. É uma barreira para um concorrente entrar muito maior. Então, essa é a estratégia de vocês. E o seu perfil, todas as conversas que a gente teve, o seu perfil que é muito de conectar cliente, de aproximar, de ter estratégia de relacionamento, isso é muito legal. E um desafio com a nova geração é esse. É como é que eu crio conexão, perco a vergonha. Porque o online ele é prático, mas também ele é mais frio. E juntar os dois mundos da inovação com essa tradição é fundamental, né, Luciano? Essa meninada foi toda criada e educada com isso aqui. Você chega nos restaurantes, você vê às vezes o pai e a mãe, cada um no celular e o filho no celular. Às vezes, quando você vai conversar com o pai e a mãe, o menino às vezes está criando problema, porque está querendo interagir também, quer uma atenção. Aí você dá logo um tabletzinho para ele assistir um filminho, uma coisa assim. Quer dizer, gente, isso está errado. Exato. Né? E aí vai crescendo, inclusive, despreparado, né? Exato. E aí eu queria saber da sua opinião, então, Luciano, já que você trouxe, né, o novo, o jovem, né, essa nova geração. Qual é o teu olhar para uma política de estágio, né, de dar a oportunidade da formação desses futuros profissionais? Como é que é a política da Âncora no olhar para isso? Olha só, é uma falha da Âncora isso, não sabe? Eu até conversei com você, não foi, Flávio? Porque eu acho assim, eu conheço algumas empresas também de sucesso, empresas que estão em outros ramos, que eles trabalham muito com estagiário. Porque traz o estagiário, são pessoas que estão ali estudando, querendo uma primeira oportunidade, Sim. né? E você chega com sangue novo, são pessoas que pegam às vezes muito rápido, umas não, mas outras pegam muito rápido, e dali você, se for o caso, contrata, vamos dizer assim, põe para dentro do time, né? E, por exemplo, meu irmão mesmo, que é uma corretora de seguros gigante aqui em Recife, ele disse a mim o seguinte, ele disse, pô, Luciano, muitos estagiários meus são coordenadores hoje em dia aqui na empresa. Né? Começaram como estagiários, né? Você tem assim, uma facilidade maior de trazer pessoas, né? Porque uma coisa assim, ele não quer ser contratado, ele quer estagiar. Muitas vezes essa pessoa que está ali numa faculdade de administração, uma pessoa com uma situação econômica um pouco melhor, ele quer estagiar, gente, ele não quer. Então, se você consegue captar esse estagiário para dentro, ele traz experiência, ele traz... Perfeito. Eu acho que é... Soma E às vezes ele não fica, mas ele tem um colega na faculdade, que é a pessoa que precisa, que quer, que é muito bom, ele indica. Então, eu acho que a gente falha muito nisso, porque a gente não tem... A gente teve no passado, não tem a cultura hoje de trazer o estagiário, não sabe? É uma falha nossa, mas que eu vou trabalhar isso. E nós iremos ajudar você nesse desafio. Luciano, para a gente fechar, que nós temos... Conversa boa, passa rápido. A gente, quando fala de qualquer empresa, a gente pensa em legado, né? E você deixa um legado no Estado, no Brasil, pelo tamanho que a Âncora é. Mas mais ainda para a sua família. E pensando nessa segunda geração, quais são os planos agora? O que é que você dá de dica para a empresa familiar, que tem muita empresa familiar, mas como é que você vê esse largar o osso, sair um pouquinho, que é um desafio de quem, desde 19 anos está empreendendo, você viveu ali dentro, então como é desapegar do seu jeito, do seu processo, deixar os filhos tocarem para esse novo passo? Minha mulher diz que a Âncora é a minha amante, né? Que eu me dedico muito à empresa, realmente a vida inteira eu me dediquei muito à Âncora. No início, lá atrás, eu me recordo, eu muitas vezes não tinha braço na empresa, quantas vezes eu abria o domingo para fazer aquilo que era necessário para trabalhar na Âncora, né? E deixava ela em casa e ia para a Âncora no domingo. Eu acho assim, eu gosto muito da Âncora, quero que ela desenvolva e cresça, mas eu gosto mais dos meus filhos. Né? E eu acho que uma coisa que eu percebo às vezes em alguns empreendedores, é que eles não querem largar o poder, largar o direito de decidir. Não é? Eu acho que é importante você chegar no momento você entender que o futuro não é mais a gente, não sou mais eu o futuro. Sim. Eu estou ali apenas para contribuir na parte política, na parte de conhecimento, né? na experiência.
eu estou com 61 anos, não vou ficar para cimento, mas também não quero parar antes de 70. Mas eu acho assim, eles são o futuro. Quando eu paro e penso, quando eu tinha a idade deles, já estava casado, um deles já tinha filho, na idade do mais velho já tinha filho, já estava tocando minha empresa, já tomava decisão sozinho. Então ele tem a capacidade de fazer isso. Às vezes eu me pego assim, será que ele não tem? Porque às vezes o empresário, o empreendedor, ele pensa assim, não, ele é muito jovem, não tem essa experiência ainda. A pessoa não consegue se enxergar que ele tem a capacidade de decidir. Né? Então, eu eduquei os filhos, os meninos, no sentido deles assumirem a empresa realmente, não sabe? E eles são absolutamente diferentes um do outro. Um é completamente analítico, ele é capaz de passar 3 horas na frente de uma planilha gigante, vendo o processo, analisando o sistema, tudo. Aquilo para ele é o máximo, né? E realmente a empresa tem evoluído muito na qualidade dos processos, na divisão das coisas. O outro, se você mandar ele fazer um trabalho de meia hora, ele fica estressado, porque o negócio dele é vender, é comercial todo. Eu acho que os dois, nas suas condições, esse aqui é muito mais analítico do que eu fui, esse aqui é muito mais comercial do que eu fui. Então, eu acho que é uma junção perfeita, né? Mas isso gera conflito na empresa, não é? Porque um é mais devagar, é mais analítico, e o outro quer tudo para ontem. Né? Então, eu me recordo uma vez, quando os dois estavam discutindo, eu tive que virar para... Um estava fazendo queixa do outro, né? E eu tive que virar para um e dizer assim, olha, você não é melhor do que seu irmão, tá certo? Ele tem qualidades que você não tem, não é? E o recíproco é verdadeira. Então, não adianta vocês ficarem discutindo, porque você não vai mudar seu irmão. Né? Para um e para o outro. Eu já disse isso para um e disse para o outro já. Não é qual é o jeito certo, né? Como é que soma? Não existe isso você tem que somar. Você tem que somar, né? Então, eu acho que abrir o espaço, eu como empreendedor, como uma pessoa que fundei a empresa, eu tenho que abrir esse espaço, eu tenho que deixar eles errarem agora, que eu estou aqui para ajudar. Perfeito. E com esse olhar maduro, Luciano, você está trazendo o exemplo de 2 perfis diferentes, mas a gente sabe que a gente está num canal que a juventude está toda aqui conosco, cheio de energia, com vontade de acertar, pensando em companhias, né? Aquela velha história que todo pai e toda mãe olha, né? Olha com quem você vai andar para ver onde é que você vai. O que é que você deixa de dica, né? Sejam de pessoas, seja de ambientes, para que esses jovens possam pertencer a esses espaços, possam participar para dar celeridade ao desenvolvimento deles. Deixa eu até adicionar uma coisa. Eu quero que o Luciano de hoje falaria para o Luciano de 19 anos, né? Opa, que era um jovem. Excelente! Vale começar. Como é que seria o Luciano jovem ouvindo do experiente agora? Difícil pergunta. Né? Então eu penso no jovem só, sem ser o Luciano de 19 anos. Difícil. Né? Tem que fazer um trabalho de imersão para descobrir. Uma né? terapia toda. Mas o que eu acho assim... Eu acho que hoje em dia há uma dispersão muito grande. As pessoas não têm... Você é amigo de todo mundo e não é amigo de ninguém. Né? Isso aqui aproxima, mas afasta as pessoas. Verdade. Né? E as relações são muito superficiais. Você não tem mais aquelas relações de... E eu vejo assim, a necessidade do jovem de hoje de aparecer, de ser feliz, de mostrar que é feliz. Né? Então, essa ditadura da felicidade que a internet trouxe para as pessoas é o que está fazendo muito jovem ficar desesperado, desesperançoso com a vida. Não é? Porque você olha ao redor, todos os meus amigos, um está em Fernando de Noronha, o outro está viajando em algum lugar, o pai está levando para jantar e, coitado, ele às vezes o pai é separado. Quer dizer, a pessoa acha que todos os problemas da vida estão com ele. Né? E quando isso aqui é uma grande ilusão, gente. Isso é uma mentira, né? Ninguém é feliz como está no Instagram, né? Ninguém vai tirar foto chorando ou achando que, fiz alguma coisa errada. Todo mundo, até casais. A gente conhece casais que vão lá e tiram foto, meu amor, meu que... E quando você vê, quando acaba de tirar foto, fecha a cara e volta para cada um para o seu celular, quer dizer. Então, eu diria para os jovens assim, acreditem mais em vocês mesmos, não sabe? Né? E não sejam tão críticos em relação às suas amizades, aos seus pais, seus parentes. Olhe mais para você mesmo. Faça o seu caminho, lute pelo que você acredita, né? E procure se relacionar com pessoas que lhe valorizem de verdade. Né? Então, acho que é isso que eu diria para os jovens de hoje.
Perfeito. Luciano, mais uma vez, obrigado por ter topado o convite, essa conversa que eu já sabia que ia ser boa e foi melhor ainda do que eu esperava. E você que está assistindo a gente, com certeza tem que ver os outros podcasts, tem muito conteúdo bom nesse nível aqui, com empresários, falando de inovação, falando de muitos cases. E nesse especial aqui, Case ISN, a gente trazendo aí empresas que são nossos clientes, empresas que são referência para você conhecer. E claro, conheça a nossa imersão Sucessos nos Negócios, dia 26 e 27 de setembro. Vai ser uma imersão maravilhosa. Todo ano a Sucesso organiza encontros para formar você e, como a gente trouxe muito aqui, trazer ambiência, trazer conexões, trazer cases e trazer muito conteúdo para você sair da sua rotina, porque só a gente saindo e olhando de fora que a gente melhora os nossos negócios. Então foi um prazer estar mais um Sucesso Cast com vocês. Até a próxima. Siga no nosso Spotify, Sucesso Cast, e no Instagram e no canal do YouTube. Sucesso no resultado. Até mais.